Volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para falar de novo sobre a situação dos Correios, porque hoje tem novidade. Você se lembra que foi negociado um empréstimo pela direção dos Correios com 5 instituições bancárias de 20 bilhões de reais. O Tesouro não avalizou o empréstimo, dizendo que os juros eram acima de empréstimos avalizados pelo Tesouro Nacional. Bem, a água correu e agora há uma nova proposta de um empréstimo um pouco menor, mas ainda assim gigantesco, bilionário, 12 bilhões de reais aos Correios e com uma taxa de remuneração que é aceita pelo Tesouro Nacional. A dúvida agora é se de fato isso vai para frente e qual vai ser a capacidade da empresa de quitar o empréstimo e de se recuperar sua saúde financeira. É por isso que a gente convidou para falar conosco agora o Marcos Pestana. Ele foi integrante do Conselho de Administração dos Correios e hoje faz parte do Instituto Fiscal Independente ligado ao Senado Federal. Falou recentemente conosco já no Jornal Gente, naquela primeira proposta de empréstimo que não foi para frente. Como é que você viu essa mudança agora? Acha que é mais razoável essa condição, Marcos? Bom dia. Bom dia a todos os assinantes da Band News. O que há de novidade da última entrevista para agora é a mudança dos termos do empréstimo que seria para reestruturação e saneamento dos Correios. Ao invés de 20 bilhões, seriam 12, ao invés de 135% da CDI, seria 120%, e aí o Tesouro supostamente estaria disposto a avalizar e dar garantias, a sua garantia a esse empréstimo. Mas do ponto de vista estrutural, nada mudou. O dilema, o próprio ministro Fernando Haddad, da Fazenda, deu uma entrevista na última semana dizendo que o Correio teria que se reinventar, procurar novos produtos. O último novo produto que eu tenho em memória é o que nós fizemos em 2002, lançando o Banco Postal. O Banco Postal nasceu em 2002 e foi extinto agora em 2019. Havia uma parceria inicialmente com o Banco Bradesco, depois com o Banco do Brasil, e essa iniciativa de um novo produto, inspirado no modelo japonês, era de contribuir para que a inclusão bancária. Havia milhões e milhões de brasileiros desbancarizados. Mas hoje, na era das fintechs, dos bancos digitais, não faz mais sentido. Então, há uma angústia muito grande. Eu tive recentemente numa agência do Correio, eu vi a tensão e a angústia dos trabalhadores dos Correios sobre até se vai ser pago ou não o 13º, e aí estava observando lá na agência quais são os novos produtos. Aí tinha venda de seguro. Será que será mais eficaz que a seguradora e o sistema financeiro vendendo seguros? Aí tinha internet. Será que o Correio vai ser mais eficiente que as operadoras de telecomunicação? Eu não consigo enxergar muito como redefinir que, na verdade, o Correio é vítima de um processo natural no capitalismo, que é de obsolescência tecnológica. Não tem mais telegrama, não tem mais carta, e o mercado de encomendas é concorrencial, tem muitos players privados atuando nesse mercado. Doutor Marcos Pestana, muito bem-vindo aqui ao nosso programa, muito bom dia. Eu sei que o senhor, como brasileiro, como inclusive ex-integrante do Conselho de Administração dos Correios, todos temos ali muita pena dessa situação toda, né? Os Correios já foram a instituição mais admirada pelos brasileiros e hoje se encontra nessa situação. Mas não é justo para os brasileiros a gente continuar sustentando essa questão, né? São até agora 23 bilhões de reais de buraco, de rombo, só no governo Lula, e não há perspectiva de que isso venha a melhorar, e mais agora tomando ali 12 bilhões de empréstimo para que nós
paguemos. Afinal de contas, os Correios não têm a menor condição nem de se manter em pé, muito menos de pagar um imposto, uma operação bancária como uma operação de empréstimo como essa. Com toda a dor que isso pode significar, o senhor não consideraria mais barato simplesmente passar a chave e, olha, vamos, ok, uma linda história, bye bye, retrato na parede e simplesmente acabar com a estatal? Prazer te rever, Cláudio. Tivemos juntos no seu programa outro dia, fazendo a gravação, e prazer te rever. Olha, só faz sentido uma operação de financiamento caríssima, com juros muito altos, ainda que tenham sido rebaixados, se o futuro gerar soluções para os problemas presentes e passados. Se o futuro mantiver a dinâmica de prejuízos acumulados, se a empresa continuar no vermelho por total inviabilidade do seu modelo de negócio, por incapacidade de competir, porque é natural, a empresa estatal tem uma série de amarras legais, licitação, concurso público, que as empresas privadas não têm. Então, elas têm muito mais agilidade para se adaptar no jogo de mercado. É insustentável. Agora, como se reinventar, como lançar novos produtos, como apontou o ministro Fernando Haddad? É uma interrogação no ar. O Correio, como você bem frisou, faz parte do patrimônio afetivo até do povo brasileiro. O carteiro, com o seu uniforme azul e amarelo, nos bairros do Brasil inteiro, ele é querido. Apesar de tudo que aconteceu com os Correios, muitas distorções quebraram com malversação e má gestão o Postales, tivemos vários problemas de administração ao longo do tempo, mas o Correio faz parte do universo da vida dos brasileiros. Mas chegou a um ponto que não há mais futuro no negócio. Ele exercia o monopólio dos serviços postais, mas agora é preciso que o assinante da Band News tenha claro: se o Correio não equilibrar as contas e não tiver capacidade de pagar esse empréstimo, quem vai pagar é o contribuinte brasileiro, é o Tesouro Nacional, que usa os recursos dos nossos impostos. Então, vamos dizer claramente: se por acaso tiver que pagar um empréstimo de 12, 20 bilhões, vai sair da educação, da saúde, da segurança pública, da infraestrutura, de todas as políticas públicas de moradia e saneamento. São usos alternativos de um mesmo recurso que é escasso. Então, não há mágica. Se o Tesouro tiver que honrar no lugar da empresa, se ela não produzir os frutos, não só para equilibrar o seu fluxo de caixa, honrar seus pagamentos como folha, previdência, o custeio da máquina, gasolina, deslocamento, vale alimentação, tudo que é a despesa operacional que compõe o negócio do Correio, se não tiver jeito de cobrir isso e ainda ter um delta para pagar o empréstimo, quem vai pagar somos todos nós, a sociedade brasileira. E aí é preciso ter claro que essa opção são alternativas, são escolhas. Você vai estar tirando dinheiro, precioso dinheiro, da educação, da saúde e da segurança pública. Queria perguntar para o senhor por que os Correios chegaram nessa situação, né? Por que nós temos hoje uma absoluta sensação de descontrole do que está acontecendo nessa empresa tão importante para a história do país? Na verdade, a gestão estatal é submetida a uma série de amarras. E, além de tudo, o padrão de governança é muito diferente da iniciativa privada. Você tem interferências outras, tem influência política,
Mas não é isso que é a essência. Na verdade, a crise dos Correios, o centro disso é que aquela atuação dos Correios, que estava ligada ao sigilo das nossas correspondências, ao telegrama, à carta postada, que a gente tinha confiança. O Cláudio citou aí as pesquisas que fazíamos de prestígio institucional, de confiança da população. O Correio ficava em primeiro lugar, com os corpos de bombeiro em segundo lugar, entre 42 instituições testadas brasileiras. Mas porque o brasileiro tinha convicção que se postasse numa agência, chegava no destino e sem violação. Mas isso acabou na era da internet, do WhatsApp, do e-mail. Ninguém mais recorre a uma agência, vira um operador logístico como outro qualquer. A questão que o governo tem que fazer e a sociedade responder é se é necessário ter uma estatal para logística de encomendas. Porque isso tem N atores multinacionais e nacionais que fazem isso muito bem, com muito mais agilidade, com muito mais eficiência, com custos muito mais baratos e sem as amarras de uma empresa estatal. O que tem que se questionar é porque só faz sentido uma organização existir para responder um desafio. Você tem que ir a partir da lógica da demanda, da necessidade da sociedade, e não da lógica da oferta. O Correio não tem uma lógica própria. Toda empresa, a Petrobras, o Banco do Brasil, o BNDES, qualquer estatal tem que responder uma necessidade social. Então, a pergunta que tem que ser feita, faz sentido ter uma estatal para logística de encomendas? Ou quais são os novos negócios que foi mencionado nessa reinvenção cobrada pelo ministro Haddad? Na verdade, Cláudio, se colocar num processo de privatização, se foi essa opção do governo, do Congresso e da sociedade, há duas coisas ainda valiosas. A marca Correios, que é muito forte, e na economia de mercado, marca é muito importante. Vocês são do setor de comunicação, sabem melhor do que eu, que uma marca forte tem uma importância muito grande no mercado. E o Correio tem uma bela estrutura física, logística, implantada, capilarizada no Brasil inteiro, que é um país continental. Então, um agente privado ele não compraria o negócio em si das encomendas, porque o player que pudesse vir a comprar os Correios, ele já faz isso, o transporte de encomendas. Na verdade, ele estaria comprando a marca e a estrutura logística, mas isso é uma opção que o governo, o Congresso, em discussão com a sociedade, tem que amadurecer. Então, a gente fica solidário com os trabalhadores dos Correios, que estão num momento de angústia profunda, não sabem sequer se vão receber a segunda parcela do 13º, já houve a interrupção de pagamento por total indisponibilidade de caixa de um vale do Natal, né? Então, nós temos que aguardar aí. A única novidade foi a mudança das condições do empréstimo, mas o empréstimo ainda merece serem clareadas várias interrogações que estão em torno dessa operação de crédito. A gente está conversando com o Marcos Pestana, que foi integrante do Conselho de Administração dos Correios. Estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Marcos, para a gente terminar, é claro que existe essa sensação de dor, né? Com uma empresa tão querida chegando aqui à beira do precipício. Você falou muito sobre os funcionários dos Correios também, que é aquele personagem querido também, que passa na nossa casa, deixa a carta. Mas tem uma questão aí. Na semana passada, o Cláudio Humberto trouxe a informação de que quase 70% dos funcionários, do corpo de funcionários dos Correios, tem algum tipo de ação trabalhista
contra a empresa em que eles trabalham. Por que você acha que a situação chegou a esse ponto? E na possibilidade de uma privatização, como é que isso pesa dentro do negócio? As estatais, em geral, têm o que a gente chama de rigidez sindical, sindicatos muito fortes, presentes, e isso é um traço histórico, um sindicalismo muito ativo e, em muitos momentos, radical, e o nível de litigância, de judicialização é imenso, muito acima, completamente fora da curva da iniciativa privada. Então, isso é um agravante, porque se formam novos passivos. Se a situação corrente, se o dia a dia gera prejuízos, já deixa a empresa no vermelho, se ela vai empilhando passivos de longo prazo, por exemplo, passivos trabalhistas, a situação vai ficando cada vez mais difícil. Então, na equação de uma possível venda, uma possível privatização, que já deixou, o atual governo já deixou claro que a privatização não está na mesa, não é uma possibilidade de discussão. Eu estou levantando essa hipótese em abstrato. Mas no momento de uma venda, e eu já participei de alguns processos de privatização, em Minas Gerais, quando era secretário de Planejamento e Orçamento, privatizamos 2 bancos, o Benji e o Credireal, e no governo federal eu acompanhei, no Ministério das Comunicações, nesse período que eu era conselheiro de administração dos Correios, eu acompanhei a consolidação da privatização das telecomunicações. Então, assim, a gente tem uma modelagem no momento de uma operação dessa, que você põe na balança passivos, ativos, quais são, qual é a estrutura física, o que o Correio agrega, quais são as dívidas contraídas, e aí você faz a modelagem. E para aqueles que usam o argumento que numa possível privatização, populações no interior do Brasil ficariam desassistidas, isso não é verdade. Na privatização das telecomunicações, alguém tem saudade da telefonia estatal? O Brasil saiu da idade da pedra das telecomunicações graças à privatização feita em 97. Então, nós estaríamos numa situação terrível na sociedade da internet, da transmissão eletrônica de dados, da era digital, nós estaríamos lascados. Então, assim, tem que, numa modelagem de uma venda, você pode, como nas telecomunicações, tinham metas de universalização, que a obsolescência, imagina, hoje teria o telefone de rua, o orelhão, teria de 100 em 100 metros. Só que isso, hoje ninguém usa mais telefonia fixa. Então, a própria realidade, isso é um processo típico da economia capitalista. Um economista austríaco, Schumpeter, chamava isso de destruição criativa. Você dinamita antigos negócios e cria novos negócios. A meta contratual das telefônicas de botar a longo prazo, que já teria vencido o prazo, um orelhão de 100 em 100 metros, não precisou nem ser cobrado, porque ficou obsoleto. Ninguém quer orelhão de 100 em 100 metros, porque não precisa disso, porque tem o seu celular, seu smartphone. Então é isso, tem que ter... não pode ter rigidez ideológica, ortodoxia ideológica, tem que pensar soluções, e eu não acredito, não consigo visualizar. A empresa tem perdido o mercado na disputa por esse mercado de encomendas, de logística. O Correio vem ano a ano perdendo percentual de presença no mercado. E isso não tem nada que indique que vai se alterar. E também não vejo novos negócios. O último foi o Banco Postal,
Não vejo. Ainda fiquei curioso na agência, vendo o que eles estavam vendendo. Aí tinha um cartaz de seguros, seguro de carro residencial, seguro de vida. Tinha um cartaz propondo internet, mas outros players fazem isso muito melhor. Então, o governo tem que perguntar à sociedade, dialogar com a sociedade, e governo aí numa acepção ampla, o executivo e legislativo tem que perguntar, dialogar com a sociedade, perguntar à sociedade: precisamos de uma estatal que faça transporte e logística de encomendas? Vamos pagar esse custo? Então, essas são questões que, com o espírito aberto e muito respeito aos trabalhadores dos Correios, que nós temos o maior carinho, isso tem que ser respondido, porque, como eu disse, não há 2, 3 recursos, é um recurso só. E se o Tesouro tiver de bancar, vai sair da educação, da saúde e da segurança pública. Marcos Pestana, ex-integrante do Conselho dos Correios, obrigado pela entrevista, Marcos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada. Aqui na sequência do Jornal Gente,